Bom dia, eu sou muito grato pela oportunidade que tenho de compartilhar com vocês algumas ponderações que tive ou fiz sobre Mosias 1, 2 e 3. E vou trazer aqui 4 pontos específicos e gostaria de compartilhar com vocês logo de início para só direcionar o raciocínio. O primeiro deles é: por que é necessário que os filhos fossem instruídos em todo o idioma de seus pais? Segundo, justamente a importância de nos prepararmos para receber a boa palavra de Deus. Isso implica em justamente sermos ou não sermos membros da igreja, mas de uma forma geral buscarmos uma aproximação com a vontade de Deus. E terceiro ponto é justamente estarmos cônscios da nossa nulidade diante de Deus. Isso é ponto pacífico. E em Benjamim fala muito bem sobre isso. A clareza de ideia que ele teve, eu achei fantástico e quero compartilhar com vocês. E por último, e não menos importante, Mosias 3, onde ele aborda exatamente dando conclusão ao capítulo 1, ao raciocínio que ele desenvolve no 2 sobre a nulidade do ser humano, na verdade dele mesmo, e aí ele abrange a ideia, e no 3 ele fala como é e por que justamente o sacrifício expiatório de Cristo ele converge com a capacidade do homem, em tendo consciência da sua nulidade, vencer a si próprio e, por mérito e graça de Cristo, então alcançarmos a certeza ou o retorno à nossa casa celestial, por assim dizer. Vocês vão observar que no quadro as letras elas estão pequenas pela amplitude de informação que vai ser abordado. Mas se vocês quiserem, eu posso mandar isso numa foto e disparar para vocês, e vocês ampliem e façam um estudo ou paralelo conforme vocês quiserem, acharem mais adequado. Mas, desculpa, mas não estou com Covid-19, podem ficar tranquilos. Até porque não vai ser passado pela internet. Pois bem, nessa retórica que eu apresento no primeiro momento, porque ou era importante que todos os filhos ou todos os homens fossem instruídos em todo o idioma de seus pais. Isso me trouxe uma realidade sobre a dificuldade com que está existindo na humanidade ou na sociedade atual, devido à facilidade com que as informações estão chegando, a tecnologia está presente e os pais, os filhos e toda a família e todas as pessoas, tá bom? Tem recorrido justamente à tecnologia como recurso para distrair, desvirtuar, não digo desvirtuar, mas usando até de forma positiva, mas infelizmente deixando de interagir com a família e até consigo mesmo, buscando um conhecimento. Portanto, a ideia era justamente de que pudessem e devessem ser instruídos para que tornassem homens de entendimento. A verdade é que conhecimento é poder. Na medida em que as pessoas têm mais conhecimento, mais eles se conscientizam que têm que aprender mais. E por si só,
isso já faz com que a pessoa busque o seu próprio conhecimento e o seu refinamento. 2. Para que conheçam justamente as profecias, a palavra de Deus, as escrituras, a vontade de Deus. E se não for membro da igreja ou se for integrante de qualquer religião, a premissa basicamente é essa: servir a um Deus superior, refinando a si mesmo ou submetendo-se à vontade dele. E 2, a regra de ouro, que é servir ou ajudar o próximo. Ponto pacífico. Terceiro ponto: para então, por causa desse conhecimento adquirido, compreender os mistérios de Deus. Olha que coisa magnífica! Não é ficar duvidando, questionando, espizinhando, não. É entender e compreender os mistérios de Deus. Note que requer, então, um ato contínuo e deliberado para tirar proveito desses ensinamentos, que é o seguinte: olha em detalhe, conhecimento ele é um registro, uma experiência e pensamento de alguém que se preocupou, por assim dizer, em conservar esses registros. O fato de alguém obter o conhecimento, né, um registrou, o outro, o aluno, por exemplo, esse que obtém conhecimento, não implica necessariamente que aquele que obtém o conhecimento vai ter a mesma experiência, a mesma impreensão, a mesma compreensão e até a aplicabilidade daquele conhecimento. Ponto 3. Se queremos saber se aprendemos algo, é o fato de que, ao ensinar o que aprendemos, fazer com que aquele que ouve consiga entender a mensagem que passamos pela lógica, mais importante, pelo espírito. Eu acho isso fantástico. Portanto, essa é a importância de um estudo pessoal e de prestarmos testemunhos um ao outro. Daí a importância desse diagrama, que é, na medida que eu leio, eu oro, em orando eu obtenho um testemunho sobre aquele ponto específico que eu estudei, e daí, por ter obtido o testemunho, eu presto esse testemunho e acabo fortalecendo a fé, tanto do outro quanto de mim mesmo, porque o testemunho testifica a mim mesmo. Caramba, o que eu estou falando é verdade. Em sendo verdade, eu fortaleço o meu testemunho e fortaleço ao outro. Então, exatamente, acabo fortalecendo ao outro e esse ciclo retorna a mim mesmo. Olha que lindo! Então, na verdade, eu chamo isso de espiral de aperfeiçoamento contínuo e ininterrupto. Contínuo e ininterrupto. 2. Seremos então dirigidos cada um segundo o cuidado e atenção que dedicamos à palavra. Lembra da liarona? Encontrada por Leí ao sair da cabana dele na manhã do dia seguinte. Então é exatamente isso. Foi identificado que aquilo ele era guiado segundo a atenção que lhe era dedicada. Pronto, está fechado esse raciocínio. Em Mosias 2, a retórica que eu trago é: como e por que os elementos têm capacidade de, entre aspas, obedecer a Deus segundo a ordem do nosso grande Deus, conforme está lá em Mosias 2:21, e Elamã. Cruza essa informação com Elamã 12:7, e é uma viagem, porque naquele tempo eles já entendiam sobre heliocentrismo, sobre
a rotação e translação e como funcionava o sistema solar, o sistema, né, dos corpos celestes, e a gente vê que depois isso se perdeu. Então só com Newton e Pascal e os cientistas do século 1770, 1800, depois 1900 é que vieram a grande descoberta, mas isso é detalhe, eu não quero me ater a isso, mas é que me excita ver que a ciência corrobora o Evangelho, tá bom? Pois bem, o rei Benjamim, ele tem uma epifania. Ele consegue entender que não podeis dizer que sois nem mesmo como o pó da terra. Sabe por quê? O pó da terra obedece à ordem do Criador. Simplesmente, nem questiona, só obedece, né? Enquanto que, aí é que está a sacada, a nós é dado discernir, conhecer o bem e o mal. Nós temos o arbítrio e temos a capacidade de decidir. Conclui-se que há dois grandes grupos como resultado disso, que é o estado abençoado. Não fiquei bem aqui, vou retornar. O estado abençoado e feliz dos que guardam os mandamentos, ponto pacífico. E 2, os que recebem por salário o castigo eterno. Acabou. Simples. Tá bom? Esse é tudo que está em Mosias 2. Óbvio, vocês têm que estudar, e aí esse é só um resumo, mas eu fico eufórico. Em Mosias 3, que é realmente como ele fecha, notem, primeiro, tá bom? Vamos recapitular. Primeiro, ele fala, porque os homens precisam obter conhecimento, tá bom? E aí eu mostrei esse espiral contínuo e ininterrupto de obtenção de conhecimento, fé e testemunho, um fortalecendo o ao outro e sendo contínuo. 2, por que ele questiona? Por que os elementos naturais obedecem e os homens não obedecem? Por causa da inteligência. Tá bom, 3 minutinhos e 50 para acabar. Vou tentar falar rápido, que é uma pena. Isso daria uma aula enorme. Mas eu quero trazer, antes de fechar, aqui em cima, eu trouxe um termo técnico que chama-se homeostase. E o que é homeostase? É a capacidade do organismo em se manter, notem bem, tá bom? Do organismo em se manter constante para que suas funções e reações químicas e essenciais não sejam influenciadas negativamente, permanecendo assim dentro de um equilíbrio. Evangelho. Processo de regulação que mantém o organismo em constante equilíbrio, bem e mal, certo e errado, em constante equilíbrio. Pensa nisso. Segunda coisa que eu quero trazer para fechar justamente a aula, que tem um dado científico que é o seguinte: o cérebro, ele já está comprovado, inclusive com estudos de Harvard e outros cientistas atuais, até com a neurolinguística e com PNL e de uma forma mais simplória, as vendas estão sendo feitas de uma maneira em que as pessoas percebem como usar justamente o comportamento humano. Mas então, basicamente, o dado científico o cérebro retém informações muito além do que temos consciência. Se vocês passarem a prestar atenção, vocês observarão que as informações que aparecem diante dos olhos de vocês, e vocês acham
que não prestaram atenção ou que não retiveram, aquilo vai para o subconsciente. Quer ver um exemplo? Se vocês, ao invés de lerem um livro antes de dormir, optarem em assistir um filme, a imagem daquele filme ou a mensagem daquele filme vai perdurar durante a noite toda ou horas e pode desviar o pensamento de vocês. O que eu estou falando? Justamente isso, de que o cérebro tem condições de reter informações além do nosso entendimento, de tal forma que, mesmo que vocês não acreditem, tá bom? Não vai fazer diferença, isso é inconteste, isso é um axioma, ponto pacífico. Se não acreditem em mim, podem buscar isso na internet, o Google está aí, e vocês vão ver que o cérebro ele retém informações de tal ordem que, em determinados momentos, cheiro, né, ou aroma, paladar, ou situações que nos acontecem, remetem ao nosso passado ou lembranças que já havíamos esquecido ou achávamos que havíamos esquecido. Tá bom? Esses dois detalhes vão fechar justamente o capítulo 3. Puxa, que pena, acabou o meu tempo. Mas, olha que legal. Após Benjamin ter dito justamente a importância de obter conhecimento e que o homem, na verdade, deve ter consciência da sua nulidade. Só um minuto, por gentileza. Passaram-se 15 minutos e 30 e eu tinha prometido a quem me solicitou fazer a apresentação que fosse justamente 15 minutos. Eu peço perdão, mas se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu tenho certeza que vai valer a pena. Se não, vocês desliguem o vídeo e está tudo resolvido. Mas vamos lá. Após Benjamin falar sobre o estado em que se encontra a humanidade, que é, a grosso modo, tá bom? Sem apontar o dedo para ninguém. Ela é decaída. Só que aí ele traz doutrinas fantásticas. Fantásticas, é lindo, lindo, que ele aborda justamente a característica de Cristo. Uma das características de Cristo é que ele sofrerá dores, tentações, dores corporais, fome, sede, cansaço maiores do que qualquer homem poderia suportar. 2. Embora ele passe por todas essas que eu disse anteriormente, ele não murmurará. 3. Ele terá um entendimento tão perfeito. Ele terá um entendimento tão perfeito da natureza humana que ele vai desenvolver uma empatia de tal ordem que as entranhas dele vai se encher de compaixão e ele vai ter poder suficiente, sem precisar pecar, de forma a usar de empatia e o amor dele para sofrer por toda a humanidade. E de tal ordem e de tal grandeza que o corpo humano ele não vai suportar essa dor, sabe? O cérebro vai explodir. E justamente para não explodir, o sangue vai sair por todos os poros. O corpo vai reagir. O corpo vai reagir. E daí porque ele extrusa, ele expele sangue por todos os poros, porque o corpo humano não tem capacidade mental de suportar as dores da humanidade. E ainda assim, ele paga pelos meus pecados, os seus pecados e de toda a humanidade. E qual é o lindo disso?
justamente que, olha a graça aí manifestada, que está aqui, fica evidenciado de que os que morreram sem conhecer a vontade de Deus, os que pecaram, mas o fizeram por ignorância, e as crianças que morreram na infância sem conhecer o Evangelho, ou sem ter a oportunidade, né, de se refinarem, eles não perecem. Olha a justiça de Deus manifestada. Eles não perecem. E por que não perecem? Porque a graça de Cristo basta. Então aqui Benjamin apresenta um axioma. O que é um axioma? É uma verdade irrefutável. Ela, na verdade, um axioma, ela é uma verdade provada por si mesmo. Quer ver um exemplo simples? Eu respiro, logo estou vivo. Ponto pacífico. Tá bom? Então isso é um axioma. Portanto, ele fala, o homem natural é inimigo de Deus. Tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre. Sabe o que Sun Tzu fala? Eu tenho aqui escrito. Por que nós precisamos conhecer as táticas e mentiras de Satanás? Sun Tzu, ele foi um general e ele venceu várias batalhas. Se nós tivermos consciência disso, de que nós somos seres duais e que tendemos ao bem e ao mal, cabe a nós decidir o que fazer. Simples assim. Pois eis que, como em Adão, tá, aqui, um homem natural é suficiente. Então, ponto 4. Logo em seguida, ou exatamente por o rei Benjamin apresentar esse axioma, ele apresenta um modus operandi, ou seja, um ato contínuo em que nós devemos agir ou tomar para si uma atitude diária para justificar o sangue que foi expiado por nós, por mim, por você, por toda a humanidade. Então, ele sugere, olha só a sacada, isso é o que Benjamin fala, ele sugere, que não ceda ele vai se tornar justificado pelo sangue expiatório de Cristo, desde que e tão somente quando ceder ao influxo do Espírito, se despoje do homem natural, torne-se santo e torne-se como uma criança, submetendo-se à vontade do Pai, sendo submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor. Vocês já viram as crianças? O pai pode não ser o melhor do mundo, mas quando ele chega do trabalho, as crianças correm em direção às pernas dele e abraçam e fala, que bom pai, que você voltou. E que seja disposto a submeter-se a tudo quanto achar que Deus deve implicar. Conclusão. O rei Benjamin apresenta uma doutrina linda, que é: cada homem será julgado segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Outro ponto. Ele, aí corrobora o dado científico que eu falei, o homem ou todos os homens terão uma visão de sua própria culpa. Está em versículo 25 de Mosias 3. Daí eu faço uma retórica. Uma retórica para fechar a aula e a semana. Pensem nisso. Realmente precisará que Deus nos julgue? Ou a nossa mente tem a capacidade de fazer isso?
Pensem nisso. Ato contínuo. O fato é... Caramba, 22 minutos. O fato é, e isso eu presto meu testemunho, de que eu sei que Cristo já pagou os nossos pecados. Conforme está em 1 Pedro, nós já somos geração eleita. Quer a prova disso? Nós estivemos na pré-existência e fomos valentes. Tão valentes que justifica nós estarmos aqui na Terra, com o corpo, para passar por essa experiência. Experiência carnal, quando na verdade nós somos seres espirituais. Conseguem entender? Seres espirituais tendo experiência carnal. Daí porque, em tendo consciência que somos inimigos naturais de Deus, essa dualidade, quando equilibrada, nos fará edificar. Daí a importância de termos um conhecimento para que nós possamos efetivamente decidir o que fazer e fazer de forma deliberada, buscando realmente obedecer a Deus, assim como os elementos da terra fazem, né? O Sol nasce na sua órbita e na sua ordem por uma ordem superior. E imediatamente do outro lado a Lua ou se manifesta ou ela se põe. Conseguem entender? Eu presto meu testemunho que eu sei que essas coisas são verdadeiras e vou além. Vou além. O Evangelho é tão prático, é tão fácil no que se refere à amplitude da sua realidade, que deveríamos realmente nos conscientizar de que devemos fazer a nossa parte. Simples assim. Decidir fazer o bem ou o mal e ter consciência de que não precisamos ser julgados por aquele que nos aponta ou por próprio Deus. Precisamos ter consciência dos nossos fatos, dos nossos atos, da nossa consciência, do nosso pensamento. Presto o meu testemunho disso e espero realmente ter podido ajudar. Quem tiver interessado, escreve, expõe a sua ideia, ou a crítica, ou sugestão, e façamos isso um diálogo em que todos nós possamos realmente nos agraciar mutuamente, porque na verdade o que eu tenho aprendido cada vez mais é que verdadeiramente, irmãos, nós somos um. Querendo ou não, nós somos um, precisamos um do outro, ou, no plural, uns dos outros. Disso eu presto o meu testemunho e eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém.